Diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Aqui está dizendo de um futuro. O diabo ainda não desceu, ele vai descer, mas ele sabe que tem pouco tempo. O tempo está acabando, o tempo da graça está acabando, o tempo da igreja está acabando, o tempo de se arrepender está acabando, o tempo da salvação pelo nome de Jesus está acabando. Por isso que corre para salvar a tua alma. Salvai-vos dessa geração perversa. Quando os anjos entraram na cidade de Sodoma e Gomorra, chegaram ali naquela cidade. Para entrar naquela cidade, eles tinham que fazer sexo na porta da cidade para poder entrar. Homossexualismo. Aquelas cidades foram destruídas por causa do homossexualismo. Ninguém entrava na cidade de Sodoma se não praticasse ato homossexual na porta da cidade. Ló, sobrinho de Abraão, foi para aquela cidade porque era uma cidade rica, uma cidade próspera, que girava muito dinheiro, muito comércio. Então Ló foi para lá porque as campinas eram bonitas, tinham futuro. Então ele deixou Abraão, seu tio, porque eles estavam desentendendo entre si, porque um estava ficando mais rico do que o outro, mas o coração de Abraão não estava nisso, mas o de Ló estava. E ele foi para aquela cidade próspera para ganhar bastante dinheiro. Só que a Bíblia diz que Deus olhou do alto e olhou para baixo, para a terra, justamente para aquela cidade, porque subia o cheiro do pecado, um fedor, subia um mau cheiro daquelas pessoas que viviam naquela situação. E Deus falou: eu descerei para ver com os meus próprios olhos ali de perto o que eles estão fazendo. E desceu Jesus, porque ele já existia. Ele chegou a falar no Evangelho de João: antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão me viu e se alegrou. Então desceu Jesus e com dois anjos. Jesus ficou conversando com Abraão, enquanto os dois anjos foram para a cidade de Sodoma e Gomorra. Chegaram lá, os anjos, aqueles homens queriam fazer atos sexuais com aqueles anjos, porque os anjos tinham forma de homem. Eles eram depravados sexuais, a mente deles eram sujas, e este pecado chegou até os céus. A Bíblia diz assim em Levítico: não deitará na cama homem com homem, abominação é ao Senhor teu Deus. Não deitará na cama o homem com animal, abominação é ao Senhor teu Deus. Mas hoje, os países mais ricos da Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Itália, Japão, são todos depravados sexuais. Aceitam qualquer tipo de sexo, até sexo com pessoas que já morreram. A maldade do homem foi tanta que Deus teve que destruir aquelas cidades. A depravação sexual era tanta que Deus não teve como mais suportar aquilo ali, e teve que destruir. Choveu do céu fogo e enxofre. Mas primeiro Deus mandou os anjos irem até a casa de Ló para falar para ele: corre para salvar a tua alma, sai dessa cidade,
Sai dessa maneira de viver, porque senão você vai ser destruído. Não mais que aquele fogo que destruiu 5 cidades, mas o fogo que Jesus falou que nunca apaga e o bicho nunca morre. Lago de fogo e enxofre, para aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Corre, corre, porque o tempo está curto. Salvai-vos dessa geração perversa. Os tipos de músicas que as pessoas escutam hoje é apologia ao sexo, drogas e violência. Esse é o tipo de geração que Deus abomina. É o tipo de geração que Deus não engole. O que eles estão fazendo hoje, o nível é a mesma porcaria que teve em Sodoma e Gomorra, mas a quantidade é muito maior. A facilidade hoje é muito mais. Deus está irado, porque, como eu acabei de ler para vocês, alegrai-vos céus, vós que neles habitais. Ló saiu de lá correndo. O anjo mandou ele para uma montanha. Ele falou: não, eu quero ir para mais longe ainda. E a ordem foi: não olhe para trás. Corre e não olhe para trás. Jesus falou assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ele fala assim em Jesus, no Evangelho de Lucas: lembrai-vos da mulher de Ló, porque Ló saiu daquela cidade junto com seu marido, mas a imundícia do pecado, o homossexualismo, a prostituição, o adultério daquela mulher não saiu do coração dela. Ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Jesus falou assim que corre, não olhe para trás. Ela olhou, não deu ouvidos. O Evangelho não é para quem crê. O Evangelho é para quem quer ser salvo dessa geração perversa, porque essa geração perversa vai ser destruída, não vai escapar do juízo. O apóstolo Pedro falou assim: ora, Deus não perdoou os anjos quando pecaram. Deus os deixou reservado para o dia do juízo, para a destruição dos homens ímpios. Os anjos estão destruídos, os anjos estão reservados para a destruição, assim como esses homens ímpios, que cometeram todo tipo de impiedade para provocar a ira de Deus. Deus não perdoou os anjos, Deus não perdoou a geração de Noé, Deus não perdoou os sodomitas, aquela geração. Por que você acha que Deus vai perdoar essa geração que não está nem aí com Ele? Os ídolos são mais importantes. Esta vida é mais importante do que a eternidade. Então Jesus morreu na cruz em vão para esta geração. O que Jesus Cristo realizou na cruz, para esta geração não vale nada. Por isso que está chegando o dia que o céu vai se alegrar, porque ninguém ainda entrou lá. Maria ainda não subiu para o céu, Pedro não subiu para o céu, nenhum dos profetas ainda chegaram no céu. Estão aguardando o dia da primeira ressurreição. Estão esperando o toque da trombeta de Deus, para que eles possam subir para lá, os mortos e aqueles que estiverem vivos. Então o céu ainda não foi inaugurado, porque ninguém ainda ressuscitou. A Bíblia diz que o único que ressuscitou é Jesus Cristo. Ele foi o único que venceu a morte. O seu corpo não houve corrupção, não houve pecado. Por isso que ele foi o único corpo ressuscitado, o único corpo que subiu ao céu. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, porque ele mesmo vai falar que Deus é Espírito. Quando as pessoas chegarem diante do trono de Deus, vai ter só Jesus sentado no trono. Não vai ter Maria, não vai ter Pedro, não vai ter profeta, não vai ter ninguém. Não vai ter Maomé, não vai ter Buda. Só vai ter Jesus sentado no trono. E todo mundo vai ser julgado por ele. A Bíblia fala assim: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
os céus vai estar em festa. Alegrai-vos, céus, vós que neles habitai, porque a igreja subiu, os mortos ressuscitaram. Esse dia está chegando, esse dia está perto. Ai dos moradores da terra. Logo, logo em breve, Jesus vai voltar e aparecer nas nuvens. A igreja vai ao encontro dele. Só a igreja que foi comprada pelo sangue vai ao encontro dele. Os outros não. Aqueles que falavam, eu sou católico, eu sou evangélico, esses não vão. A igreja que nasceu de novo, a igreja que valorizou o que Jesus Cristo fez na cruz, eles irão ao encontro do Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. O céu vai estar em festa, porque vai ser a festa de casamento das bodas do Cordeiro. E você trocou o futebol por isso. Você trocou o sexo por isso. Você trocou o dinheiro por isso. Você não é digno dele. Como Ló fez. Foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele achou a prosperidade terrena melhor. Ele achou aquela cidade bonita. Mas depois, quando o anjo apareceu ali e falou que Deus iria destruí-los, Ló se arrependeu e saiu de lá correndo. É hora de você correr. Não é hora de você ficar na frente da televisão assistindo essas porcarias. Não é hora de você ficar em shopping center vendo as porcarias que passam no cinema. Não é hora de você ficar assistindo futebol, que é uma coisa maligna e diabólica. Não é hora de você ficar adorando o diabo. Foge da idolatria. A Bíblia fala, foge da prostituição. Qualquer tipo de sexo que não seja entre marido e mulher é prostituição. Qualquer tipo de sexo que não é entre marido e mulher é adultério. Quanta gente vai para o inferno porque não acredita naquilo que Jesus pregou, naquilo que os profetas e os apóstolos pregaram. Estão dentro da igreja, estão falando que vai para o céu, mas não vão, porque não se arrependeram, porque não deixaram o pecado. A Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. Acreditar, filho, não basta. Fé sem obras é morta. Você tem que botar as obras em prática. Tem que largar o pecado. Essa é a obra que Deus quer. Conversão é nascer de novo. É sair daquela direção de Sodoma e Gomorra, cidade dos gays, em direção a Jerusalém, cidade celestial. Você tem que ter uma atitude. Essa é a obra que Deus requer do homem. Por isso que ele fala em Apocalipse, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você por causa das tuas obras. Eu sei para onde você está indo, porque eu conheço as tuas obras. Hoje, só estão falando de fé. Fé para alcançar milagre, fé para alcançar prosperidade, fé para ser curado, fé para expulsar demônio. Jesus em Mateus 7, ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, curávamos em teu nome, expulsávamos demônios em teu nome, operávamos milagres em teu nome, profetizava em teu nome. Quanta gente não está por aí profetizando, adivinhando, fazendo revelação, mas não tem as obras que Jesus quer, não é convertido. Alegrai-vos, céus, vós que neles habitais, porque o céu vai estar em festa em breve. O mundo não vai perceber. Jesus ele falou assim, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas que estão na frente da televisão assistindo essas porcarias todas, as pessoas que estão assistindo futebol, as pessoas que estão preocupadas em ganhar dinheiro, em fazer faculdade, em ser alguém na vida, olha, filho, esquece. O céu, arrebatamento, é para quem deixou tudo, é para quem largou tudo por amor de mim e do Evangelho. O tempo acabou. É só você olhar o que está acontecendo no mundo. Eu não sei para que o povo está tão preocupado com o dia de amanhã, se a gente está à beira do fim. Jesus está voltando.
a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, o corpo terá que sair da sepultura. As pessoas não vão ver. Amaram mais este mundo do que a Deus, amaram mais a criatura do que o Criador. Deixa tudo, corre se você quiser ser salvo, porque no piscar de olhos não vai dar tempo. Jesus falou assim: ai das grávidas, ai daquelas mulheres que amamentarem naqueles dias, porque será como um relâmpago que brilha de oriente ao ocidente. Num piscar de olhos, as pessoas serão arrebatadas, tiradas à força. O céu vai estar em festa, as bodas do Cordeiro. O tempo da aflição vai começar. O tempo da vingança de Deus vai começar aí. Tempo de juízo para todas as nações da terra. A Bíblia diz que Satanás enganou todas as nações da terra com religião. Você não vê o mundo inteiro adorando o Papa? O terceiro do Papa lá foi pego em pedofilia. Agora saiu outra notícia que foi pego, a polícia pegou uma orgia sexual dentro do Vaticano, porque eles são pagãos. É um paganismo, não é cristianismo. O Papa nunca foi cristão. Catolicismo nunca pregou a mensagem do Evangelho. Só fala de Maria. Maria está acima de Jesus Cristo para eles. Para Deus, Ele é o único verdadeiro Deus. O mundo foi enganado pelo catolicismo. O mundo foi enganado pelo espiritismo. O mundo está sendo enganado pelos discípulos de Maomé, os muçulmanos. O mundo está sendo enganado, a China, Japão, a Índia, pelos hinduístas. O mundo foi enganado pelo diabo. Agora vão sofrer as consequências. Ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós. Ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Aqui está em Apocalipse 12:12. Por que eles não se arrependeram? Mesmo vendo sinais no sol, o sol aquecendo, mesmo vendo a terra fora do eixo, a lua está fora de posição, mesmo vendo terremotos gigantescos, tsunamis destruidores, era hora do povo se arrepender. Já teve 2 guerras mundiais, a gente está à beira da 3ª guerra mundial, que pode estourar este ano. Por que esse povo não se arrependeu? 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas também tem uma passagem em Apocalipse 9:20 e 21. Os homens que não morreram pelas primeiras pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, porque não queriam deixar de adorar os demônios. Porque não queriam deixar de adorar os demônios. Porque não queriam deixar de adorar os demônios. Qual demônio? Aonde que estão esses demônios? Os seus ídolos. Os seus ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, que não podem ouvir, que não podem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem das suas prostituições, e nem dos seus furtos. Não se arrependeram. Eles não queriam deixar de adorar os demônios, ídolos. Quando você adora ídolo do futebol, você está adorando demônios. Quando você adora ídolos da música, você está adorando demônios. Porque não são músicas que falam de Deus, não são músicas que exaltam a Deus. A Bíblia manda o homem louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, tudo que respira sobre a face da terra tem que adorar a Deus. E o homem está adorando o diabo com os seus ídolos. Por isso que a Bíblia condena: não faça imagem de escultura. É o 2º mandamento. Um dia eu peguei aquele jornalzinho da Igreja Católica, estava escrito os 10 mandamentos.
Quando está escrito ali no versículo 3, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Aí do 3 eles pularam para o 7. Eles não colocaram o versículo 4, 5 e 6. Está escrito assim. Eu vou ler para vocês na Bíblia Católica. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Na Bíblia Católica está escrito, mas no jornalzinho os padres não colocaram. E Bíblia Católica, Bíblia de Jerusalém, é uma das melhores Bíblias católicas. Não farás para ti imagem de escultura, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus. Quem é que está no céu? Jesus. Então não é para fazer crucifixo de Jesus, não é para pintar quadro de Jesus. Você sabe quem pintou aquele quadro de Jesus? Aquele loiro de olhos verdes? Foi Miguel Ângelo. Sabe quem é que ele pintou? Ele pintou o seu amante. Esse pintor era gay. Ele pintou o amante dele. Não para qualquer imagem do que há em cima no céu. Ou embaixo na terra, de pessoas vivas. Ou nas águas que estão debaixo da terra, de pessoas mortas. Não é para fazer imagem de escultura de morto, né? São Pedro, Santo Antônio, São Sebastião. Não é para fazer imagem de morto. Não é para fazer imagem de vivos. Papas. Quantas imagens, não? Não te prostrará diante desses deuses. Está vendo? A Bíblia fala que essas imagens e esculturas são chamadas de deuses. É a Bíblia Católica. Essas imagens e esculturas são chamadas de deuses na Bíblia Católica. Não se prostrará diante desses deuses. Não os servirás. Quanta gente que não fala, hein? Que é discípulo de Maria, devoto de Maria. Quanta gente indo para o inferno, sendo enganado pelo diabo. Não servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou Deus ciumento, que puno, eu castigo a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso aqui não saiu no jornalzinho da Igreja Católica. Eles não querem que o povo conheça a verdade. Por isso que Jesus falou: ide ao mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem serão salvos. As tuas imagens de esculturas, está escrito em Deuteronômio 27:15, 7 também, capítulo 7, está escrito: as tuas imagens de escultura queimarás no fogo, as tuas imagens de escultura quebrarás, não terás outros deuses diante de mim. Não faça daquele jogador de futebol o seu Deus, não faça daquele cantor o seu Deus, não faça do dinheiro o seu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Quando o diabo apareceu para Jesus, por que ele é Deus? Porque ele quer adoração. Por isso que Paulo falou: Deus deste mundo, o diabo, que engana todas as nações da terra, que enganou 1/3 dos anjos, como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 12. O diabo, ele quer ser adorado. Ele chegou para Jesus e falou assim: toda a glória deste mundo, toda a riqueza deste mundo eu te darei, se prostrados, de joelhos, você me adorar. Quando você quiser ficar rico, dobre o joelho, invoque o nome do diabo, Satanás, de Lúcifer,
ou qualquer demônio que anda por aí. Quem sabe ele vai com a sua cara e deixa você rico. Só que saiba, a tua alma está sendo vendida para o diabo. Um dia ele vai cobrar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão. O que esse mundo precisa é de Jesus. Mas o mundo está cego. O mundo está sendo enganado. Amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Gostam mais de escutar os falsos profetas do que os profetas de Deus. Você vai morrer. E pode ser hoje. Você está preparado para encontrar com ele? Porque o diabo, ele sabe que tem pouco tempo. Eu acabei de ler. Ai dos moradores da terra, porque vai ter 7 taças da ira de Deus para castigar os homens. Uma das taças de Deus fala que os demônios vão sair do abismo, vão atormentar os homens durante 5 meses. Os homens vão pedir para morrer, a morte vai fugir deles. Você já pensou? Vai sair tanto demônio do inferno que estão presos para este dia, vão ser libertos do poço do abismo, vão sair pela terra inteira, atormentando os homens. Eles vão pedir para morrer, a morte vai fugir deles. Ninguém vai morrer durante 5 meses. Hoje, morrem 4 pessoas por segundo. As pessoas vão pedir para morrer. Não vai morrer durante 5 meses. Terão que ser atormentados na mão do diabo. Essa é uma das taças da ira de Deus. E mesmo assim, eles não se arrependeram, porque não queriam deixar de adorar os demônios. Mesmo assim, eles não queriam acreditar em Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está perto. Ele pode voltar este ano. Ele pode voltar e você não está preparado. Amém? Por isso que a Bíblia exorta: prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Deus abençoe.